Olá pessoal, na conversa de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto rede neural, enfatizando o percepto multicamada para resolver problemas de classificação. A nossa conversa de hoje, ela dá continuidade a conversas anteriores, em que a gente apresenta uma série de metodologias, enfatizando diferentes paradigmas para resolver esse problema de classificação. Já conversamos aqui sobre o paradigma estatístico, envolvendo a função discriminante de Anderson, função discriminante de Fisher, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de rede neural. Pois bem, nós tivemos a oportunidade de já estar comentando sobre a rede neural, sobre o seu histórico, as propostas de topologia, iniciando em 1943 por Maculopit, posteriormente aprimoramentos por Rosenblatt com o Percepto, incluindo a regra de aprendizado EBB, e depois o Odaline com a regra de aprendizagem Delta, fundamentado no gradiente descendente, e nós estamos construindo a nossa ideia com um certo grau de comparação, aplicando essas técnicas a um conjunto de dados que se refere a 6 populações, cada população representada por 2.000 indivíduos. Essas populações são interessantes porque elas vêm de um delineamento genético e eu já conheço a priori um maior e menor grau de similaridade entre algumas delas. Nós temos pais contrastantes, nós temos o cruzamento gerando a F1, nós temos a geração F2 avançada e retrocruzamento em relação ao pai 1 em relação ao pai 2. Então nós temos grande diversidade entre pai 1 e pai 2, escolhido por ser contrastantes, e menor diversidade considerando a população P1 e as suas versões de retrocruzamento. Isso é interessante, é um trabalho de simulação, mas dá bem para evidenciar a facilidade e dificuldade das técnicas em discriminar essas populações a partir de 9 características fenotípicas que foram mensuradas. Bom, então a ideia é que a gente consiga separar. Nós já abordamos aqui a questão da estatística com as funções discriminantes de Anderson, a logit multinormal e a de Fisher, e agora nós estamos caminhando para as redes neurais, enfatizando hoje o percepto multicamada e posteriormente a rede de base radial. Pois bem, então vamos dar início ao percepto multicamada. Na nossa conversa anterior, nós percebemos que ela tem potencial porque a inclusão de camadas ocultas seria interessante para responder questões que envolvem problemas não linearmente separáveis. Então, é uma proposta interessante, com certa genialidade, mas ela trouxe uma série de questões que precisa ser resolvida. A primeira questão é a estrutura da rede percepto multicamada. Então, a gente sabe que cada camada recebe dados da camada imediatamente inferior e envia para a camada subsequente. Então, se você tem uma rede que tem as entradas, uma camada oculta ou intermediária 1, uma camada oculta intermediária 2, uma camada de saída, então essas entradas enviam informações para a camada 1, e essa camada 1 ela tem um somatório, um potencial de ativação, e que sobre ela eu aplico a função de ativação e torna-se então uma saída para a próxima camada intermediária. Essa camada intermediária recebe essa informação, acumula essa informação no potencial de ativação, aplica-se ali uma nova função de ativação, pode ser igual, pode ser diferente, e aí libera valores de saídas que são entradas para a próxima camada, que pode ser a última camada ou camada de saída. Somente nessa fase é que você consegue reconhecer o erro, né? Você então vai estabelecer a sua função de custo, que é a saída final de rede versus a saída desejada. Aí sim você tem todo o erro desse atribuído a essas informações resultante de pesos sinápticos que você vai construindo ao longo da sua rede. Então, uma vez que você reconhece que existe o erro, você tem que vir fazendo a correção,
né? Então, nós vamos verificar que existe um algoritmo apropriado para isso. A gente percebe que nessa topologia não existe conexões entre elementos da mesma camada. Então, uma camada, ela transmite informação para a camada posterior, mas dentro da própria camada não existe conexões. Então, essa é uma característica do percepto multicamada. Cada camada tem uma função de ativação específica. A gente vai perceber que a camada de intermediária 1, você pode usar uma função de ativação, por exemplo, uma logística, na outra uma tangente hiperbólica, no final uma linear, e isso permite você extrair informações diferenciadas, não só de comportamento linear, quanto de comportamento não linear. A camada de saída recebe os estímulos da camada intermediária e constrói o padrão que será a resposta. Então ele vai entendendo o seu fenômeno e a cada camada, a cada neurônio, ele vai extraindo particularidades e no conjunto, agregando todas as informações, é possível ter um padrão de resposta bastante coerente com aquele que você desejava. As camadas intermediárias funcionam como extratores de características. Seus pesos são uma codificação de característica apresentada nos padrões de entrada e permite que a rede crie sua própria representação mais rica e complexa do problema. Então, cada camada, cada neurônio extrai informações, seja elas lineares, não lineares, efeitos multiplicativos, e vai então guardando essas informações para se ter um dado completo do seu fenômeno que leva a uma saída de rede muito próxima à saída desejada. Pois bem, nós precisamos resolver algumas questões básicas e muitas vezes já estão bem estabelecidos em outras áreas, como por exemplo a área médica, a área de engenharia, mas nas nossas áreas, as áreas mais biológicas, principalmente aquela com ênfase ao melhoramento, nós precisamos então de uma certa quantidade de pesquisa para se ter massa crítica, então se formar uma ideia mais concreta sobre como resolver o problema. Então, um grande problema que se apresenta é o número de camadas intermediárias. Então, a rede neural tem várias camadas. Várias significa ter uma, ter duas, ter três, 10 camadas. Bom, nós já temos uma certa ideia. Algumas pessoas já nos orientam. Agora, certamente que isso não pode ser generalizado. Então, quantas camadas ocultas eu devo colocar para resolver um problema em que as entradas, por exemplo, sejam valores fenotípicos de altura, floração, acabamento, né? São características fenotípicas próprias do melhoramento. Não, deve ter uma solução adequada. Quantas camadas ocultas eu devo ter se o meu problema remete ao fato de que as entradas são marcadores moleculares? Então, marcadores moleculares eu analiso 100, 200, 500, 1000, 5.000, 10.000. Será que é o mesmo número de camadas quando eu tenho entradas fenotípicas e de menor quantidade? E eu passo então a ter informações de marcadores, muitas vezes marcadores são apenas multicategóricos, né? Tem a informação, às vezes eu coloco do A grande, A grande, A grande, pequena, pequena, pequeno, valores -1, 0 e 1, então é um problema diferente. Será que o número de camadas é o mesmo quando as entradas são informações de espectro infravermelho? Então, veja, nós temos situações diferentes que certamente vão demandar soluções diferentes. Mas já existem algumas ideias. Apenas uma camada intermediária é suficiente para aproximar qualquer função contínua. Isso é apresentado pelo seu autor Sebenco em 1989. Então, não é necessário exagerar no número de camadas. Para a resolução de problemas de classificação, uma rede neural com uma camada oculta ou escondida ou intermediária é suficiente. Então, já temos aqui uma consistência de que trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5 pode ser que seja uma solução bastante viável. Sebenco trabalhou muito com isso e provou a partir da extensão do Teorema de Kolmogorov. O Teorema de Kolmogorov, de maneira geral, ele imagina que você tem no seu conjunto de dados várias fases ou vários comportamentos que você possa então captar essas informações. Por exemplo, digamos que existe um fenômeno que cresce linearmente em um determinado período. Depois ele cresce de forma quadrática. Depois ele tem um comportamento cúbico. Então, se você conseguir enxergar cada uma dessas etapas, depois basta juntar todas elas
e você vai ter uma compreensão interessante do seu fenômeno. Melhor do que simplesmente ajustar um linear, melhor do que simplesmente ajustar um quadrático ou um cubo. É melhor você entender partes por partes e compor o todo a partir do somatório dessas partes. Então, a partir da extensão desse teorema, que são necessárias duas camadas intermediárias com um número suficiente de unidades de neurônios por camada para se produzir qualquer mapeamento. Mapeamento significa ajuste de modelo. Nós geralmente vamos considerar aqui que temos problema de classificação, problema de predição e problema de previsão. O que esses autores estão dizendo é que uma, duas ou três camadas normalmente resolve seus problemas. Para problemas muito complexos, a utilização de três camadas intermediárias pode facilitar o treinamento ou melhorar a capacidade de generalização das redes Perceptron de camada. Então, a gente já passa a ter uma ideia, não precisa iniciar o seu trabalho de maneira rotineira, colocando 50 camadas ocultas, 100 camadas ocultas. Normalmente, de uma, duas, três camadas ocultas já resolve o seu problema. E quantos neurônios por camada? Bom, essa é uma outra questão que a gente precisa resolver e ela virá de uma forma mais clara a resposta na medida que você faça experimentação extensiva, né? Novamente dizendo que algumas áreas já têm a ideia de quantos neurônios vão utilizar, né? Dado que você já acumula um grande número de conhecimento, é possível formar uma ideia razoável. Este é o mesmo problema que nós temos na experimentação. A gente sabe que a experimentação é importante, né? Mas nós podemos questionar, por exemplo, quantas repetições, quantas plantas por parcela, qual que seria o melhor espaçamento, quantas fileiras dentro da parcela, vão descartar a bordadura ou não. Veja que em toda a área tem as suas dúvidas e é necessário pesquisas e mais pesquisas para se chegar a um consenso de que o tamanho da parcela, uma parcela, por exemplo, de milho é representada por 50 plantas ou 25 plantas, uma parcela de eucalipto, às vezes isso é inviável, coloca-se menos plantas, e vai muito pela própria situação que está vivendo e uma série de outras informações que às vezes o ideal é colocar muitos, mas às vezes torna-se impossível. Mas na verdade o nosso muito aqui tem que ser visto com reserva. Então a gente fala que geralmente é definido empiricamente. O próprio computador vai fazer essa tentativa. Você pode especificar, olha, coloca 2 neurônios, tenta de 2 até 20, variando de 2 em 2. Então ele vai testar o 2, o 4, o 6, o 8 até 20. Então você mesmo pode solicitar ao computador que faça essa dosagem e você vai escolher o resultado que mais satisfaz você por algum critério de eficiência, seja ele erro quadrático, R2, taxa de erro, assim por diante. Você tem que ter um cuidado básico, que esse é um problema geral nas redes neurais. É não utilizar neurônio demais. Você deve evitar um excesso de neurônio, porque isso faz com que a rede memorize, tá certo? Você provoca o que a gente chama de overfit. Então a rede com muitos neurônios ela acaba tendo um bom desempenho no seu conjunto de treinamento, mas um desempenho ruim em termos de validação ao arquivo de teste. Então veja, isso não é desejável, significa apenas que a rede está decorando. Então, o que você deseja, por exemplo, um exemplo bastante simples, você quer que a rede aprenda a extrair raiz quadrada. Então você fornece aí números pares, de 0 até 100. 2, 4, 6, 8, 10, até 100. Certo? E você gostaria que ela aprendesse sobre raiz quadrada. Então qualquer número que eu fornecesse à rede, seja ele ímpar, seja ele fracionário, a rede deveria ser capaz de responder. Agora, se você fornece aí cerca de 50 números pares, por exemplo, e coloca aí 50 neurônios, a rede só vai aprender aquele número que você forneceu. Vai ser perfeito. Se forneceu 2, ela sabe a raiz quadrada do 2. Do 4, ela sabe do 4. Do 6, ela sabe do 6. Mas do 2,5, ou do 3, ou do 5, ela é incapaz de aprender. Então, o excesso de neurônio faz com que a rede seja eficiente na fase de treinamento,
mas não por aprender o fenômeno, não por ter o conhecimento daquilo que você está estudando, simplesmente por estar decorando aqueles valores de entrada. Você também não pode usar um número pequeno, que pode forçar a rede a gastar muito tempo, tentando encontrar uma solução adequada, certo? E não conseguindo extrair todas as informações que estaria contido no fenômeno que você está estudando. Então, o overfit acontece quando você tem um número excessivo de neurônios, né? Depois de um certo ponto de treinamento, a rede piora, principalmente a fase de extrapolação, então a rede memoriza o que não é desejável. A gente dá um exemplo aqui, digamos que o seu fenômeno está representado aqui nessa figura da letra A. Existe aqui uma dispersão e você quer então que a rede entenda esse fenômeno, né? Então, na letra B, nós vamos dizer que ela não deve ter sido usado poucos neurônios e ela tem um entendimento ruim, fraco, vulnerável daquilo que você está estudando. Ela acha que existe uma reta, apenas reconheceu aí um comportamento linear. Na figura D, também é indesejável, certo? Então, a figura B traduz uma rede que foi estabelecida com poucos neurônios. Na figura D, traduz uma rede que foi estabelecida com muitos neurônios, excesso de neurônio, e ela, então, todos os valores observados vão ser iguais aos valores preditos, certo? Então, a rede decorou cada um desses pontinhos. E a letra C, sim, a gente imagina que a rede ela teve uma boa capacidade de generalização, ela consegue entender que existe uma fase inicial crescente, uma fase intermediária que é mais ou menos um platô ou de pouca resposta, e uma terceira fase que é uma fase decrescente. Então isso significa entender o fenômeno, entregar um conjunto de dados, né, e aqueles neurônios vão extrair, vão estar preocupados com a primeira fase, o outro com a segunda fase, o terceiro com a terceira fase. Entender o fenômeno e não decorar cada observação. Então, a quantidade de neurônio utilizada, ela deve ser calibrada para que você tenha um bom desempenho, não só no treinamento, quanto na validação, na extrapolação da sua rede. Bom, um termo que a gente vai usar bastante é o uso da função de ativação. A função de ativação significa que você recebe todas as informações, tem as entradas e vai acumular, certo? E essas informações e tomar uma decisão e liberar um resultado. Bom, essa liberação do resultado, ela é interessante. Ela é a transformação do todo o conhecimento acumulado para um determinado valor. Esse valor pode ser linear, certo? Ou pode ser não linear. É o caso das funções de ativação, logística, tangente e hiperbólica. Então, a escolha da função de ativação é importante. Ela é particular para cada camada. Então, se a camada 1 ela é a logística, todos os neurônios que acumularam informação vai liberar um valor segundo essa função de ativação logística. A segunda camada você pode alterar. Então você altera as funções de ativação camada por camada. Dentro da mesma camada, todos os neurônios vão estar liberando informações com a mesma função. Existe a função linear, normalmente utilizada para reunir todas as informações, então aquela que permite a saída final da rede, né? Que vai ser confrontada com a saída desejada. Existem algumas funções de sinal, existe função de degrau, mas a gente vai, para extrair as informações não lineares, a logística, que o MATLAB denomina de log-sig, e a tangente hiperbólica, que o MATLAB denomina tansig, tem sido as mais utilizadas. Essa aqui seria as funções, e é importante que uma função de ativação tenha a sua derivada. Então nós podemos conhecer não só a função, mas também a sua derivada, né? A gente vai perceber que no algoritmo de treinamento, o backpropagation, ele depende das derivadas da função de ativação. Então é necessário que ela exista. E você normalmente usa
uma sigmoide ou uma tangente hiperbólica com bom desempenho. Bom, então nós vamos falar de treinamento. O treinamento ele é feito em duas etapas, uma etapa para frente, a forward, e uma etapa da frente, do final da camada de saída para trás, que é a backward. Então, veja que existe uma etapa em que você vai transmitindo informações. Quando chegar ao final, certo? Você vai ter uma saída final de rede que vai ser confrontada com a saída desejada. Aí sim, um vetor de erro passa a ser conhecido e sobre esse vetor de erro nós podemos aplicar uma restrição. Ou seja, nós vamos estabelecer a função de custo e desejar que o erro associado seja o menor possível. Então, processo de minimização para que a gente encontre esses pesos de forma adequada. Posteriormente, aí sim, a gente volta corrigindo todos aqueles pesos que nós atribuímos de uma primeira rodada arbitrária e de uma segunda rodada. A partir daí, essa correção vai seguir uma regra de aprendizagem. Essa regra de aprendizagem é o que está embutida nesse algoritmo de erro de retropropagação. Certo? Nós já aprendemos aqui, em palestras anteriores, duas regras de aprendizagem, que é a regra Hebb, baseada aí em uma discussão geométrica, em produto interno, produtos de vetores, e que conduziu a regra Hebb por uma questão de inclinação para problemas de resposta binária. Nós também já discutimos aqui uma outra regra de aprendizagem que está dentro do modelo de Adaline, né? Onde aí sim tinha também uma função de custo, e nós então aplicamos a teoria do gradiente descendente para obter novos pesos em cima de uma regra que veio da aplicação dessa teoria do gradiente descendente. A gente demonstrou que o peso deveria ser ajustado por um valor delta que corresponderia o produto de uma taxa de aprendizagem vezes o negativo da derivada da função de custo em função do valor do peso, né? E de forma que essa é a teoria do gradiente descendente, e a regra delta nada mais nos diz que ela é consequência, ela pode ser estabelecida como a partir do produto entre o vetor de erro e o vetor de entrada. Então, se a gente multiplicar o vetor de erro com o vetor de entrada por um peso, por uma taxa de aprendizagem, nós temos o delta, aquilo que você deve acrescentar nos seus pesos etapa após etapa. Então, nós vamos ver com um pouco de detalhe para que aquele usuário que está usando o Percept multicamada lembre que ele precisa de uma regra de aprendizagem. E ele precisa, então, estabelecer a função de custo, precisa derivar, e nessa derivada ele precisa estar atento, ter consciência de algumas coisas. Uma coisa importante é a aplicação do gradiente descendente. Outro aspecto importante, que na verdade você vai ter uma regra semelhante à regra delta, e por isso nós vamos denominar de regra delta generalizada. E sendo uma regra delta, a correção do peso nada mais é do que o valor da taxa de aprendizagem vezes o produto de dois vetores, um vetor de entrada e um vetor de erro. Nós vamos, por meio de uma apresentação, identificar esses personagens nesse processo então de derivação. Vamos considerar uma topologia, uma arquitetura de uma rede Percept multicamada, com duas camadas intermediárias. Essa camada intermediária com 3 neurônios e essa camada intermediária com 2 neurônios. Temos uma entrada com duas informações, x1 e x2, além da incidência do viés, e uma camada de saída que teria aqui um único neurônio. Então veja que na camada 1 nós temos N1 neurônio, na camada 2 N2, na camada 3 N3. Né? O número de entradas é o número de informações da camada anterior somado de 1, certo? Porque eu tenho que considerar a incidência do limiar ou do viés. Então seria N0 mais 1 da camada anterior
N1 mais 1, N2 mais 1. Então, nesse nosso exemplo, o número de entradas igual a 2. Tem mais uma informação, que a gente pode colocar 1 ou menos 1, em decorrência da ocorrência do viés. O número de neurônios da camada oculta 1 é igual a 3. O número de neurônios da camada 2 é igual a 2. O número de neurônios da camada de saída é igual a 1. Então, nós vamos detalhar as duas etapas. A primeira etapa é a fase forward. Então, o primeiro passo as entradas são apresentadas, a primeira camada, e você então passa a ter essa matriz de pesos, e essas informações vão ser acumuladas, vão ser ponderadas, gerada então o primeiro potencial de ativação, que sobre ele vai ser aplicada a função de ativação e liberar então a saída de rede. Então você tem que ter esses três personagens: peso cinático, potencial de ativação, a função de ativação sobre o potencial e a saída de rede. Se a gente observar, as dimensionalidades o vetor de pesos, ele é dado por N por E. N é o número de neurônios, é o número de entrada. Nesse caso aqui nós temos 3 neurônios nessa camada e 3 entradas. 2 entradas mais uma que é o acréscimo à incidência do viés. Então você tem N por E. Então 3 por 3. Os potenciais de ativação, que vão dar origem à saída, vão ser um produto entre W com X. Então nós teríamos aqui um vetor 3 por 1. Sobre ele, se eu aplicar o potencial de ativação, eu vou ter então a saída de rede, certo? Essa saída de rede é a consequência da função de ativação sobre o potencial de ativação. Vou acrescentar mais essa informação e eu tenho então a saída de rede da primeira camada. E o vetor de entrada, lembrando que era X1 e X2. Para a próxima camada, eu vou ter o estabelecimento desses novos personagens. A matriz de peso cinático, a saída de rede, consequência da função de ativação sobre o potencial de ativação. Então, nós teríamos esses três personagens, sendo que o vetor de pesos é um vetor de dimensão 2 por 3, porque eu tenho 2 por 4. 2 neurônios nessa camada e 4 entradas, ou seja, 3 entradas, que seriam os 3 neurônios da camada anterior, acrescido da informação do viés. Então, dessa forma, eu vou ter que estabelecer os valores desses pesos. O potencial de ativação é o acúmulo da informação desse neurônio 1, desse neurônio 2, e a saída de rede, além dessa informação que vai para a próxima camada, que é a informação do limiar, eu tenho que aplicar a função de ativação sobre esse potencial de ativação. Então, daria uma saída de rede, nesse momento, temporária, igual a 3 por 1. E no passo final, na etapa que se atinge a camada de saída, nós temos novamente estabelecer um vetor, nesse caso é um vetor de pesos, o potencial de ativação e a saída de rede. Esse vetor é N por 1. Então existe uma linha correspondente à informação desse neurônio e N por E. E E é o número de entrada, que é o número de neurônio, mais um da camada anterior. Aqui o potencial de ativação desse neurônio e a saída de rede, que é a aplicação da função de ativação. Então, nesse momento, nós dizemos que a etapa forward, ela finaliza, porque eu tenho a saída final de rede que pode ser confrontada com a saída desejada, que nós vamos denominar de Y. Então, um erro estabelecido. Se nós temos o erro, nós podemos formar uma função de custo, que será minimizada. Então, nós podemos apresentar a nossa questão. Quais seriam os valores de W mais convenientemente estabelecido que conduziria a um valor de erro dessa função de custo o menor possível? Então, veja que essa pergunta ela vai ser feita, vai ser estruturada no final da sua fase forward. E aí, então, você tem a fase backward. Você não retorna no ponto inicial. Você vai voltando camada por camada. Então,
após o ajuste dos pesos na terceira camada, a camada de saída, você dá início à fase backward. Então, o valor de erro é retropropagado para as camadas anteriores. E esse erro que é retropropagado que determina a nossa correção. Então, novamente, lembrando que o processo, a regra de aprendizagem delta, que vai se chamar agora delta generalizada, nada mais do que um produto entre as entradas e o vetor de erro. Mas esse vetor de erro, ele é retropropagado. E as entradas, que são as entradas? A entrada de cada camada corresponde, tá certo? Essas entradas vão ser conhecidas por esse neurônio. Nessa camada final, a entrada é a camada 2. Da camada 2, a entrada é a camada 1. Da camada 1, a entrada seria os valores originais. Então, dessa maneira, a gente vai obter o W3, o W2, o W1, esses deltas para fazer as correções, pensando em encontrar um vetor, digamos assim, de erro e uma informação de entrada. Então, vamos pensar nessa função e nosso objetivo é minimizar essa função sempre. Seja na camada final, sempre é essa mesma função que vai ser minimizada. O que nós queremos é achar valores de W que permita a minimização dessa função. Então nós vamos, se é esse o nosso objetivo, a terceira camada, achar os valores do peso sináptico nessa camada, nós vamos derivar essa função em função desse vetor, que no caso o vetor, mas normalmente é uma matriz de peso sináptico. O ajuste é realizado empregando a abordagem do gradiente descendente. O que é o gradiente descendente? É dizer que esse delta, certo, vai ser ajustado por meio do produto do negativo de uma taxa de aprendizagem vezes essa derivada que nós precisamos encontrar. Tá certo? Então nós precisamos encontrar a derivada para a aplicação do gradiente descendente. Porque o negativo dessa derivada multiplicado por a taxa de aprendizagem é o valor que eu devo somar nos deltas para fazer a devida correção. Então vamos fazer essa derivada aplicando a regra de diferenciação em cadeia. A gente observa bem, ela pode ser dada por esse produto de cada uma dessas derivadas. Então, se a gente simplificasse aqui, a gente retornaria a esse valor. Pois bem, então nós temos 3 elementos. Esses 3 elementos são fáceis de ser estabelecidos parte a parte. Esse primeiro elemento, que é a derivada do potencial do W em relação a W, nós sabemos que o potencial 3 nada mais do que o produto dos pesos vezes as entradas, que no caso aqui é uma saída na segunda camada, mas essa segunda camada é a entrada da terceira camada. Então, para a terceira camada, a entrada é a saída intermediária da segunda camada. Se eu diferenciar e obter a derivada, a gente vai verificar que se a derivada é em relação a W, é uma constante, saída de rede constitui a constante, então nós temos apenas o valor da constante. Nesse segundo elemento, nós sabemos que existe uma relação entre a saída e o potencial. A saída nada mais do que a aplicação da função de ativação sobre o potencial. Então veja que a derivada em relação ao potencial nessa camada nada mais do que a derivada da função de ativação. Nós tínhamos dito anteriormente que você deve escolher uma função de ativação eficiente para extrair comportamentos lineares e não lineares e que uma exigência que ela tivesse derivada. Então veja que aqui nós vamos precisar dessa informação dessa derivada. E nós precisamos então desse primeiro elemento, que é a relação, a derivada do erro em relação a YR3, né? A saída de rede na camada 3. Nós já sabemos dessa expressão que o erro nada mais do que a diferença, esse produto, da diferença entre a saída desejada e a saída de rede. Podemos colocar em um somatório. Isso significa que essa derivada vai dar 2 vezes
o que está dentro desse parênteses, e a derivada desse YR3, que é menos 1. Então, esse 2 corta com esse meio, teriam essa expressão. Se isso que a gente desejava, eu tenho agora o elemento 1, 2 e 3. Então, vou multiplicar o elemento 1, 2 e 3. Então, a derivada é dada por essa expressão, né? Nós trabalhamos parte por parte e chegamos a essa expressão. Essa expressão, o negativo, existe uma fração aqui, que é a fração que a gente considera que ela é uma porção do erro. Então, y menos y3 é uma fração do erro. É um erro ponderado pela essa derivada dessa função de ativação. Existe esse yr2, que é uma saída na segunda camada, mas que é a entrada da terceira camada. Então veja que como o gradiente descendente leva na regra delta lá no underline, nós temos então um produto de erro, esse é um erro ponderado, vezes uma entrada. Lá era o produto E vx. Aqui nós temos um erro multiplicado pela função, um erro ponderado, retropropagado, vezes o x, que no caso aqui é representado por uma saída da segunda camada, que representa a entrada da terceira camada. A aplicação do gradiente, ela me diz que eu devo multiplicar por n e considerar o negativo dessa derivada. Então, logo, esse delta vai ser n, que é a taxa de aprendizagem. O negativo basta sumir com o valor, multiplicar por menos 1, some. Então, esse é o valor de delta que faz a correção dos pesos sinápticos na terceira camada. Nós tínhamos pesos sinápticos na terceira, que vai para a camada de saída, na segunda e na primeira. Então, nós cumprimos, nós retropropagamos uma etapa. Estamos na terceira. Agora nós precisamos ir para a segunda. Depois nós vamos para a primeira, onde nós encontraremos a entrada. Então, está aqui a regra delta generalizada. Nada mais é do que n, a multiplicação de um elemento que traduz aí no elemento de erro, que existe aqui essa subtração, e um elemento que representa a entrada. Agora nós vamos para a segunda camada. É a mesma coisa, nós precisamos então ter forma de ajustar esse peso. Um delta que seria acrescentado para fazer ajuste nesse peso sináptico. Então, nós vamos derivar a mesma função de erro. Não se troca a função de erro. Mas só que a derivada agora é função dos pesos da segunda camada, que levaria à minimização dessa mesma função de erro. Então, nós só estamos mudando o elemento pelo qual eu vou derivar, que preciso fazer o ajuste. Novamente, eu aplico a regra da cadeia. Então, a gente percebe aqui que tem um produto de 3 elementos. Basta eu reconhecer o papel de cada um, que o potencial de ativação é resultante desse produto de peso e Y, que representa aí a entrada em relação à camada 2, a saída em relação à camada de entrada. A saída da camada 2 é a aplicação da função de ativação. Então, a gente verifica que pelo menos esse elemento 2 e 3 é prontamente estabelecido. Esse primeiro elemento, nós vamos de novo aplicar uma regra da cadeia. E vocês aí com calma vão verificar que pode ser perfeitamente estabelecido. Esse último elemento aqui a gente já conhece, é o próprio W. E esse elemento aqui, eu vou trazer duas informações, a que eu tinha marcado aqui como 1 e a que eu tinha marcado como 2. O produto desse 1 com 2 vai me dar, de fato, a derivada de E em relação a Y3, que é o que nós desejamos. A derivada de E em relação ao potencial de ativação em 3. Então, veja que se eu multiplicar isso marcado com 1 com isso marcado com 2, eu tenho aquela expressão desejada. Então, nós convidamos a voltar em 1 e 2, fazer esse produto e encontrar esse valor. Então, se eu agora tenho o 1, o 2 e o 3, eu posso reconstituir e saber o que acontece, então,
com ajuste dos pesos naquela particular camada. Porque eu tenho, então, eu estou fazendo a retropropagação de erro, agora não é mais o erro y menos y3, que é de fato o erro na última camada, mas é uma fração. Essa fração depende da derivada do potencial de ativação da 2, depende da 3, depende desses pesos. Então veja que tudo isso aqui incide na minha necessidade de fazer a correção. E depende de uma entrada. A entrada para 2 é a saída de rede da 1. Então, apesar dessa expressão ser um pouco mais complexa, ela traduz o nosso sentimento de que a regra delta, agora dentro da expressão de regra delta generalizada, ela pode ser conseguida pelo produto de um valor de taxa aprendizagem vezes o negativo dessa derivada. E eu saio então com uma regra que nada mais é do que essa expressão. N, θ, θ é função do erro, desse y menos y3, e yr nada mais representa do que a entrada para a segunda camada. Então, faz lembrar a regra delta, tal como ela foi anunciada na teoria do Odalai. E o ajuste da primeira camada, novamente eu tenho que aplicar a regra da cadeia com esses 3 elementos. Alguns elementos são fáceis, o terceiro e o segundo, e esse primeiro elemento a gente tem que imaginar que ele era o produto entre elementos que eu já tinha marcado, o 3 e o 4. Né? É questão de operações, e eu vou então concluir que para esse caso também eu vou ter uma regra que depende do erro, o erro está presente, ponderado aqui, retropropagado dessa forma, que multiplica a entrada. E a entrada aqui, verdadeiramente, é a entrada X. Então veja que eu tenho todo o peso sendo ajustado. Bom, isso precisa ser visto com calma, mas a gente pode entender, pelo menos, a filosofia que está atrás da retropropagação de erro. A retropropagação significa que existem 2 etapas. A forward, que eu vou ajustando os pesos e seguindo em frente. Apenas gerando informações de saída de rede, tendo potenciais de ativação, aplicando as funções de ativação. Então é um processo forward. Aí sim, no final, eu reconheço que existe um vetor de erros. E eu tenho uma soma de quadrado associada a ele. Eu quero então ajustar pesos. Ao invés de eu iniciar, eu vou retropropagar. Se eu estiver na última camada, eu vou na penúltima, na antepenúltima, assim vai. Nessa correção, eu vou usar a regra delta generalizada, semelhante à regra delta. Usando, como é que eu chego a ela? Usando o método gradiente descendente. O método gradiente descendente diz que os ajustes vai depender de uma taxa de aprendizagem multiplicado pelo negativo da derivada que obtém da função de custo em relação ao vetor de peso naquela camada desejada. Então, nós não precisamos entender ou detalhar as fórmulas, mas precisamos entender o princípio da regra delta generalizada. É fácil de ser entendido. Então, nós teríamos, então, essas 2 etapas. Nós podemos concluir, para aqueles usuários que vão usar percepto multicamada, relembrar de algumas fases do seu projeto. O que você tem que pensar? Você tem o problema, né? Seja ele classificação, seja ele ajuste. Então, o ideal seria você ter, no mínimo, 2 conjuntos. Um conjunto de dados para treinamento, que vai, então, interferir nesses pesos sinaptos, e eu vou, então, ter um outro conjunto de dados, que é um conjunto de validação, que seria um conjunto de teste. Um conjunto para eu perceber a capacidade de extrapolação. Existe a possibilidade de eu fazer o que a gente chama de early stop, já ir treinando a minha rede e observando a validação. E eu parando, então, o próprio conjunto de validação, ele não participa, mas ele norteia o treinamento. Então, de certa forma, o treinamento e a validação, no procedimento, acabam estando casadas as informações. Por isso que a validação
passa a ter, nessa situação de yield stop, um desempenho melhor. Daí seria interessante que você tivesse um terceiro conjunto de dados que de fato não participou em nenhuma situação, o computador, o processamento desconhece todas as informações. Então muitas vezes você tem 2 ou 3 conjuntos de dados. O primeiro nós chamamos de treinamento, indispensável, o segundo de validação e um terceiro, né? Mas isso às vezes você usa 70% dos seus dados para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. É uma estratégia. 80% para treinamento, 20% para validação. Vai depender do seu conjunto de dados. Você tem que escolher uma arquitetura. Nessa arquitetura, você escolhe o número de camadas, o número de neurônios, certo? Pode ser empiricamente, você vai testando, e as funções de ativação que você acha que melhor vai extrair as informações lineares e não lineares do seu conjunto de dados. Você tem que escolher um algoritmo de aprendizado. E isso tem sido objeto, né, bem atual, de qual seria a melhor maneira de se implementar o algoritmo. Alguns algoritmos são mais clássicos. Temos aí o TrainBR, do Levenbeck Mark IV, do gradiente, o próprio gradiente, o R próprio. Então existem alguns algoritmos disponíveis, mais rápidos, mais lentos, mais eficientes, menos eficientes. Existem alguns parâmetros que você tem que ajustar, certo? O número de época é o número de vezes que isso vai ser processado. Não adianta muito escolher muita época, 50 mil épocas, se de fato o procedimento estabilizar na busca do vetor dado. A gente já sabe mais ou menos, a gente deve acompanhar e saber mais ou menos a quanto que o erro é minimizado. E a partir daí, a busca acaba sendo ineficiente. Você pode parar exigindo um erro quadrático médio ou qualquer outro critério de otimização. Que outro critério você pode usar? Pode usar R2, taxa de erro, tá certo? Acurácia seletiva, acurácia preditiva, viés e tudo mais. Então, a seleção dos parâmetros da rede é um processo tão pouco compreendido que muitas vezes é chamado de magia negra, tá certo? Isso é uma crença antiga que a gente tenta superar. Uma pequena diferença é capaz de levar a grandes mudanças. Mas tudo isso é bem estabelecido, está sendo bem discutido e de forma que as nossas decisões, orientações têm sido as mais objetivas e as mais eficientes possível, né? Bom, a gente vai recomendar para vocês, tem uma apresentação na internet que é bastante interessante, em que o autor nos fornece aqui vários conjuntos de dados. Um deles seria esse aqui, de separação de duas populações, uma população amarela, outra população azul, e você poderá rapidamente verificar as consequências. Tendo essas duas entradas e tendo então o output, que seria essas duas populações, quais seriam a eficiência do procedimento se eu usasse duas camadas, a primeira camada 4 neurônios, a segunda 2, você rapidamente pode alterar esses valores e constatar aí situações que poderia ser mais eficiente. É mais eficiente colocar mais neurônio na primeira, mais na segunda e assim por diante, né? Aqui nós temos um exemplo em que tem a entrada x1 e x2 e ele inclusive enriquece, acrescenta x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. E propõe o uso de 3 camadas, a primeira camada com 8 neurônios, a segunda com 8, a terceira com 8, né? Ele utiliza o uso de funções de ativação específica que você possa escolher, e aí ele vai perceber que com o tempo cada neurônio seria capaz de captar um determinado padrão e depois de certo tempo ele poderia perfeitamente reconhecer as populações azuis, azul e amarela, né, de forma eficiente. Pois bem, nós vamos, no nosso caso, apresentar um exemplo. Primeiro, um exemplo simples, para que a gente destaque alguns aspectos, e posteriormente nós vamos, de fato, voltar à análise daquele nosso conjunto de dados referente a 6 populações, PAI1, PAI2, F1, F2, retrocruzamento 1, retrocruzamento 2. Nesse primeiro exemplo, bastante simples, nós vamos verificar que eu estou trabalhando com 2 populações. Eu já tinha trabalhado com esse conjunto de dados
com a abordagem Percept, Pitch, Adaline, e às vezes eu, né, em várias situações, eu encontrei 3 ou 4 erros de classificação em 100 indivíduos. Agora nós vamos propor uma rede com essa topologia. Nós vamos ter 2 entradas. Esse aqui é o meu conjunto de dados, x1 e x2. A gente percebe que não é linearmente separável. Uma fronteira, se for colocada a fronteira aqui, eu cometo erros. Por exemplo, essas 2 bolinhas vermelhas estariam erradas, essas 3 bolinhas azuis estariam no grupo vermelho. Então, essa fronteira aqui conduziria a 5 erros. Eu posso ter essa fronteira em outra posição, que poderia conduzir, por exemplo, a 3 erros. Então, a gente pode imaginar diferentes soluções. Então, se fosse aqui, por exemplo, eu teria esse erro, teria esse erro, teria esse erro. Mas isso se a gente pensasse apenas em técnicas que buscam uma separação linear. Mas se eu usasse o Percept multicamada, que vai além de resolver problemas lineares, eu poderia testar então uma rede com 2 camadas de entrada, representando aqui x1 e x2, e se eu colocasse 2 camadas ocultas, né, e aqui a camada oculta com 3 neurônios, a segunda camada com 3 neurônios, e uma camada de saída com 2 neurônios, representando então a informação da população 1 e da população 2. Vamos pensar em funções de ativação TANSIG nas 2 camadas e verificar o que daria o resultado usando um algoritmo de Levermeck-Marquardt. Nesse momento eu vou usar um vocabulário próprio do aplicativo MATLAB, mas tem bastante analogia com o aplicativo R, Python e tudo mais. Então vamos aqui imaginar que eu tenho o meu conjunto de dados e eu quero estabelecer uma rede que permita separar a população 1 da população 2. Certo? Uma solução simplista seria então achar uma fronteira linear. Uma situação mais elaborada é achar uma topologia que vai além dos aspectos lineares e poderia então separar as populações. Aqui nós temos os dados originais da população 1 variando de 85 a 130, da população 2, do variável 2 de 120 até 180. Eu posso normatizar os dados, né, fazer com que x1 varia de 0 até 1, maior valor 1, menor valor 0, x2 varia de 0 até 1. A transformação linear, a dispersão é a mesma, mas facilita muito trabalhar com a rede neural. Pois bem, então, não se pretende ensinar aqui o MATLAB, mas apenas a maneira como o processamento é conduzido. Nós precisamos definir os dados de entrada, são as 2 variáveis, e a saída, que pode ser um vetor ou uma matriz. Né? É uma matriz em que a primeira linha representa a incidência ou não da população 1, e a segunda linha a incidência ou não da população 2. Existem alguns comandos específicos em cada linguagem. No MATLAB é newRPF. Então você vai especificar o valor mínimo, o valor máximo das variáveis, e aqui o número de camadas. Se você colocar 10 e 10, aqui 1 seria 2 para a camada de saída, e aqui você coloca a camada intermediária. Essa representação fala que você quer 2 camadas intermediárias e cada camada intermediária teria 10 neurônios. Então é essa forma que você fornece ao computador a informação da topologia. Se você tem então uma camada intermediária 1, camada intermediária 2 e camada de saída, você tem que especificar funções de ativação para cada camada. Então para a camada 1 você vai usar o Purlin, que é linear, a camada 2 TANSIG e a camada 3 TANSIG. Normalmente a camada de saída ela é a linear, então é ela que seria a Purlin. E essas duas você pode usar o LogSig, TANSIG. Existe uma série de funções de ativação que você pode utilizar. E posteriormente e finalmente você define aqui o seu algoritmo de treinamento, que também são vários. Você tem algoritmo TrainLM, que baseia-se em backpropagação, mas é uma proposta de Levermeck-Marquardt, bastante
eficiente e rápido. O treino GD, que é backpropagação, é baseado no gradiente descendente, tal como a gente viu. Existem outros, como o treino BR, baseado em teoria bayesiana. Temos que definir alguns parâmetros, o número de época que você gostaria de utilizar, o erro desejado para a sua análise. Não adianta você desejar um erro zero, porque às vezes a função de custo não vai até erro zero. Aqui é questão de estética, o que apresenta na tela, né, o número de iterações que vai estar apresentado na tela. Aqui uma taxa de aprendizagem. Normalmente recomendo não especificar e deixar o próprio computador estabelecer de forma dinâmica. Muitas vezes se começa com a taxa de aprendizagem elevada e posteriormente vai reduzindo. E se você quiser especificar o tempo, também existe comando para isso. Pois bem, aí você treina a sua rede, que você vai denominar, o nome que você vai denominar, as entradas e aqui a saída, né? A matriz de entrada e a matriz de saída, ou vetor de saída. E posteriormente você pode usar para fins de extrapolação no seu conjunto de validação, de teste, aí simplesmente usando o comando sim a partir da sua rede gerada. E nesse caso você só tem que colocar a entrada para gerar uma saída de rede predita. É possível então calcular um erro. Para esse caso de duas populações, as entradas então seria de duas variáveis, x1 e x2, e aqui os seus vários indivíduos. Nós temos 100 indivíduos, 50 da população 1, 50 da população 2. Você entra com a informação da população como sendo 1 e 2, mas o próprio programa, ele primeiro normatiza a entrada, então o maior valor torna-se 1 e o menor valor torna-se 0, então ele vai trabalhar com a informação normatizada, e a informação da saída, ele coloca então as incidências, por exemplo, os 50 primeiros valores são indivíduos da população 1, os 50 últimos da população 2, que vai chamar de 0. O 51 a 100, por exemplo, é da população 2, então a incidência aqui é 0, e do 51 a 100 seria então a incidência da 1 para a população 2. Então ele muda o seu conjunto de dados, faz uma transformação para o melhor processamento. Você pode especificar, então, você tem duas entradas, duas camadas, por exemplo, a primeira com 3 neurônios, a segunda com 3 neurônios, e a sua saída de rede, que vai se comparar com a saída desejada, vai ter duas linhas a sua matriz. Uma linha de incidência da população 1, uma linha de incidência da população 2. Esse aqui é o desejado, estaria contido aqui. E vai ter uma saída de rede compatível, dimensão, que vai ser confrontada. Pois bem, então nós vamos ter aqui o resultado. Nós vamos processar os seus dados. Nós temos as estimativas dos limiares, estimativa dos pesos sinápticos das camadas intermediárias, estimativas de a camada 1 em relação à camada 2, da 2 em relação à camada de saída. Nós temos o desempenho da rede, que chegou a um erro mínimo, praticamente 0, e aí nós chegamos à conclusão que para esse conjunto de resultados, a rede, que não era linearmente separável, era visível isso no gráfico, mas é possível estabelecer uma rede neural que permita 0 de taxa de erro, tanto por os indivíduos pertencentes à população 2, quanto os indivíduos pertencentes à população 1. Então esse aqui é o nosso conjunto de dados. Vamos imaginar que eu estivesse fazendo esse processo. Esse conjunto de dados que está dentro dessa pasta, nós temos um problema de inteligência computacional, de análise de classificação, usando o Percept multicamada. Nós vamos chamar esse arquivo, denominado de populações. O programa reconhece que existe duas variáveis e duas populações. Se eu quiser conhecer esse conjunto de dados, a gente vai perceber que a primeira coluna
se refere à população 1 e à população 2, e aqui duas colunas adicionais de x1 e x2. Para estabelecer uma rede neural, nós especificamos a topologia, podemos dividir o arquivo em um arquivo de treinamento, um arquivo de validação, nesse caso apenas para ilustrar, será o mesmo arquivo. Eu posso dizer quantas camadas eu tenho. Vamos dizer aqui que eu tenho uma camada. Então vou descrever uma camada. Vamos pensar que eu tenha duas camadas. Então eu tenho que descrever, por exemplo, quanto neurônio eu gostaria. De 3 a 30, variando de 2 em 2. É possível. Ou de 3 até 3, variando de 1 em 1. A segunda camada, da mesma forma. Basta clicar que a gente repete a informação da primeira camada. O número de épocas a gente especifica, que é um critério de parada. O erro quadrático é outro critério de parada. E aqui eu vou escolher o algoritmo desejado, né? Então, existem vários, vou escolher para a resolução desse problema o train-LM. Aqui não vou usar LSTOP, não é necessário embaralhar. E a função de ativação, eu gostaria que tentasse apenas a log-seq. Posso tentar vários aqui. Ou vou testar apenas a tan-seq. Eu retorno e começo então a processar os meus dados, né? Então, eu vou ter aqui uma parte de processamento dos meus dados. Isso significa que o computador é capaz de chamar o MATLAB, dentro da topologia que eu especifiquei, ele vai processar os meus dados e vai gerar aqui os meus resultados. Uma série de resultados, inclusive a análise gráfica, mostrando a importância das variáveis, a taxa de erro que foi igual a 0, e se eu quiser, eu posso recuperar as informações de pesos. Informações de peso, bastando eu fazer aqui o acesso conveniente. Então, dessa forma, eu consigo processar o meu conjunto de dados. Pois bem, vamos agora voltar ao conjunto que nós estamos analisando. Então, numa primeira análise, nós questionamos se era possível ter alguns bons resultados envolvendo diferentes algoritmos de treinamento com uma única camada, com diferentes números de neurônio, por exemplo, de 2 até 20, com funções de ativação diferentes para essa camada, e nós temos aqui o resultado. Então nós estamos percebendo que algoritmos diferentes, tá certo? Às vezes proporcionam resultados semelhantes, outros apresentam resultado mais favorável. Aqui 14, nós desejamos uma menor taxa de erro possível. Então não podemos pensar neste, o menor valor, 14,20. Em termos de validação, em termos de treinamento, este também foi interessante, esse com 9,64, esse aqui um pouco maior, esse aqui menor o valor. Então você tem um valor, você pode tomar decisões de qual seria a melhor opção, observando as taxas de erro de validação e de treinamento. Nós marcamos isso aqui porque nós vamos utilizar posteriormente. O tempo gasto, a gente verifica que alguns algoritmos, esse TrainBR, ele normalmente produz um bom resultado, mas à custa de um tempo de processamento maior. A gente verifica que é possível usar diferentes funções com diferentes desempenhos e algumas vezes menor número de neurônio não significa necessariamente melhor desempenho. Por isso que é necessário que você faça o processamento fazendo uma análise exploratória, não só no algoritmo de treinamento, quanto na função de ativação e o número de neurônio que você gostaria. Se a gente utilizar alguns procedimentos, 9,64 e 14,21, que é o que nós marcamos, é possível, então, você ter uma tabela de classificação de erros, não só da população 1 em relação à população 2, em relação a F1, F2, retrocruzamento e assim por diante. Então, nós teríamos essas informações não só para treinamento, como para validação. Certo? Então, se eu
desejo fazer minha análise, eu vou ir no procedimento de inteligência computacional, análise de classificação, percebe por camada, e carregar o meu conjunto de dados aqui. Populações 6P, vamos pensar aqui nesse de treinamento. Ele vai me dar a informação que existe 9 variáveis, 6 populações, e aí então eu posso descrever a população de treinamento, vai ser essa mesmo, e a população de validação, que é treinamento 6P validação. Então eu tenho aqui 6 populações, só que aqui representa 80% do meu conjunto de dados e aqui 20%. E posso tentar, né, várias opções. Vou tentar a opção aqui de uma camada. Por exemplo, de 2 até 20 neurônios, variando de 2 em 2. No máximo de época, posso pensar aqui em 3.000. Um erro, posso pensar em 0,01, por exemplo. Um algoritmo TrainLM, ou TrainRP, que também é utilizado no R. Não quero usar ele stop, não vou embaralhar, e vou usar, por exemplo, TANSIG. Então, declaro a topologia que eu gostaria de avaliar e só clicar em gerar a rede, que ele vai então abrir o MATLAB e começar a processar meus dados. Pode ser que seja um pouquinho mais lento, porque o conjunto de dados é relativamente grande. Então veja que ele está testando agora uma rede 2 por 6. Né? Então seria uma única rede que tenha 6 populações de saída. Tem uma taxa de erro de 50% grande. Agora ele começa a testar 4 neurônios. Eu tinha pedido para variar de 2 em 2. Então ele fornece aqui um novo resultado por uma tentativa de uma análise por 6 neurônios. E o processamento vai até ele completar aquele ciclo que nós desejamos. Então, agora, a quantidade de erro que era 50 passou para 21. Será que se ele tornasse, então, o meu modelo mais complexo, com 8 neurônios, o que aconteceria? E assim ele vai fazendo as análises até chegar no resultado final. Pois bem, nós interrompemos a análise e já temos aqui uma compilação. Com essa topologia especificada, né, depois de algumas tentativas, eu consigo 9% de erro na classificação do arquivo de treinamento e 14% de erro no arquivo de validação. Então, os indivíduos da população 1 foram classificados a 1. Mas tem algum erro aqui, que esses indivíduos foram classificados também na 5. Indivíduos da população 2 foram bem classificados na 2. Indivíduo da 3, que é F1, foi classificado na 3, na 4 e na 5. Então, esse gráfico aqui ilustra bem os seus erros. De forma que eu posso também chegar a uma conclusão, que eu gastei 14 neurônios e tive esse resultado. Uma questão e se eu gastasse 14 neurônios em 2 camadas, 7 no primeiro, 7 no segundo? Se eu colocasse 4 no primeiro, 10 no segundo, 10 no primeiro, na primeira camada e 4 no segundo. Você pode então concluir que 14 neurônios pode não ser igual a 7 por 7. 14 neurônios em uma camada pode não ser a mesma coisa de 7 por 7 em 2 camadas. Então é questão de você investigar mesmo a topologia. Camadas diferentes consegue extrair aspectos diferentes do seu fenômeno. O fato é que depois que você decidir fazer as melhores análises possíveis, você vai chegar ao resultado que você acredita ser o mais apropriado. E para o nosso conjunto de dados, a gente então pode chegar a uma certa avaliação. Ou seja, o uso do percepto de camada em relação àquilo que eu venho aplicando, de fato, está proporcionando uma quantidade de erro menor associada a uma taxa de erro menor. Isso é válido não só para fins de treinamento, como para fins de validação. Então, a gente vai constatar que para esse conjunto de dados específico, o uso do percepto multicamada aparentemente é mais vantajoso, porque eu, ao invés de ter 385 erros, eu consigo ter 341.
né? Ou seja, menos indivíduos foram classificados de forma incorreta. Pois bem, o que a gente gostaria de falar, por hora é isso, é aprender sobre a técnica de percepto multicamada e, em próxima ocasião, nós vamos apresentar outras técnicas de rede neural, como é o caso da rede baseal, que pode ser também uma técnica de bastante potencial para ser utilizada. O importante é que a gente tenha conhecimento dos procedimentos, que a gente faça um bom processamento e que tenha um resultado que seja o mais adequado possível, me garantindo maior êxito, menor custo, menor gasto de recurso e maior sucesso, principalmente no meu programa de melhoramento.